E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um podcast, mais um dia. E tem sido muito legal, uma experiência muito, muito bacana. E a gente está aqui hoje, eu e a Jéssica. Oi. Para falar sobre algumas coisas a respeito de Deus e umas outras coisas que a gente não sabe. A gente nunca sabe o que a gente vai falar. Sim. Mas é interessante. Então, se você quiser ouvir somente, tem o link aqui no Spotify para você escutar e salvar. E também já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com os outros, para que a gente possa fazer as coisas com mais qualidade. A gente quer trazer outras pessoas também. Tem umas novidades aí bem legais para acontecer. Jéssica, o que tu acredita que seja, tipo, um dos grandes causadores ou quais os fatores que levam a gente a não viver, tipo, o evangelho na sua totalidade? Que o evangelho, ele é transformador, né? Mas a gente vê, tipo assim, que a nossa geração muitas vezes perece nessa transformação. É meio que, sei lá, uma experiência do que uma real transformação de vida. O que tu acha que acontece nesse sentido? Olha, na maioria das vezes, assim, o que acontece, acontece um costume, sabe? As pessoas recebem o evangelho, recebem a palavra de Deus, e aquilo vira um costume na vida delas, sabe? Tipo assim, se a gente for ver pelo nosso contexto onde a gente vive, a maioria das pessoas tem alguém da família que é cristão, né? Ou mãe, ou vó, ou tia, já ouviu falar de Jesus. E a maioria das pessoas já conhece essa palavra, né? A gente mora num país cristão, onde se tu falar de Jesus para qualquer pessoa sabe quem foi Jesus, né? Que Jesus morreu para nos salvar. Então, a maioria das pessoas hoje em dia, principalmente os jovens, se tu for falar a respeito de Jesus, eles vão saber quem é Jesus, né? Que Jesus morreu por a gente. E muita gente leva isso de uma forma superficial, sabe? Eu vou lá na igreja, eu escuto a palavra de Deus, eu sei que Jesus morreu por mim. E a maioria, né, das pessoas, ela vive uma experiência superficial com aquilo que Jesus fez na cruz, né? Algo raso. É só um mero conhecimento, sabe? As pessoas não conseguem, de uma certa forma, se entregar de verdade para Jesus, né? Ter o novo nascimento, né? Se entregar, porque o catolicismo, né? Ele colocou isso muito forte, assim, no Brasil, no mundo, de, tipo assim, as crianças nascer e eles já batizar as crianças. Então, eu já sou cristão desde que eu sou pequeno, mas eu não preciso ir na missa, eu não preciso fazer nada. Eu só sei que Jesus morreu por mim, então tá tudo certo, eu sou salvo. Tanto que tu pergunta, pra uma galera, não, eu sou cristão, eu nem sou cristão, frequenta a igreja, só nem... que não tem vida nenhuma com Deus, vida nenhuma com Jesus. Então eu vejo muita falta de entendimento, né? Às vezes não sei também se é da forma, às vezes como a gente explica o evangelho, como a gente prega o evangelho, que pode existir uma falha nisso também, né? Sim. Da forma como a gente apresenta o evangelho. Que tipo assim, tu vem pro evangelho que Deus vai te abençoar. Então as pessoas, elas têm já aquela mentalidade, eu vou na missa uma vez na semana, então agora o resto da semana eu posso fazer o que ainda não tem. E eu acho que isso veio muito pro lado evangélico também, sabe? As pessoas têm muito aquele lance assim, domingo é dia de eu estar na igreja. Mas no resto da semana, né? E o relacionamento da maioria das pessoas é no domingo na igreja, no culto. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele pega a Bíblia no domingo no culto. E durante toda a semana ele não tem um relacionamento com Deus. Então, o que eu vejo? E que falta, de repente, né, na passagem do evangelho, passar para as pessoas como esse evangelho nos transforma, o poder dessa palavra que nos transforma através do novo nascimento, né, através da gente se arrepender de verdade, né, arrependimento, mudança de mente, de eu me arrepender de verdade e começar a ter uma vida com Deus, sabe, para que isso possa me amadurecer, sabe. Uma das coisas também que eu vejo é a questão da maturidade, né, mas é por tudo isso, por às vezes eu não entender direito. Não cresce. Por eu não entender o real sentido do evangelho mesmo, sabe? Por que Cristo veio à Terra, sabe? É que isso eu acho que implica muito na questão do evangelho ele ser ofensivo.
Porque que nem tu falou a respeito de novo nascimento, arrependimento, é uma mensagem que é um tanto quanto dura. Exatamente. Né? Tipo, não é uma coisa agradável de se ouvir. Porque eu tava vendo sobre isso, como a gente... E não tá errado isso, na verdade. Como a gente tenta deixar as pessoas mais confortáveis, né? Tipo, Sim. ali no nosso templo a gente tem ar-condicionado, tem cadeiras confortáveis, e não tem nada de errado nisso. Um estacionamento top, então, tipo, tu não precisa se preocupar com isso quando tu vai de carro. Sim. Mas a gente não pode fazer isso com o evangelho, né? Sim. Porque eu acho que o Alessandro Vilas Boas falando sobre isso, e ele diz que a gente é acostumado desde criança a ganhar a vida, né? Tipo assim, a gente tem que conquistar as coisas, tem que trabalhar, tu tem que ter uma boa casa, tu tem que casar bem, tu tem que ter dinheiro, tipo assim, ganha a vida. Sim. Só que o evangelho, quando ele chega, ele não fala pra gente ganhar a vida. Exatamente. Ele fala pra gente perder. Nossa. Então, é uma palavra muito confrontadora, sabe? Porque daí tu chega ali, que nem tu falou, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ser abençoado. E a gente sabe, a gente conhece a Deus e sabe que Deus, ele gosta de nos abençoar. Só que ele tem um propósito, né? Exatamente. E esse propósito é nos matar, que nem diz o Lê, né? Tipo, é que a gente perca a nossa vida para que a gente possa viver a dele, né? Sim, e o que nos confronta de verdade em Deus é essa questão do sofrimento, sabe? Uhum. O que me confronta bastante é que às vezes eu fico me perguntando por que Deus escolheu o sofrimento para nos amadurecer, entende? Porque se tu for ver, né, se tu for analisar a tua vida, se eu for analisar a minha vida, aonde eu mais aprendi foi onde eu mais sofri. Exatamente. É onde Deus mais nos ensina, sabe? Onde a gente mais amadurece. E por que Deus faz isso com a gente? Então a gente vem num mundo onde tudo tem que dar certo, tudo eu tenho que fazer para dar certo. Só que quando eu venho para Deus, ele quer me mostrar as coisas que não estão certas na minha vida. Exato. Ou aquilo que eu quero que dê certo, ele não quer que dê certo na minha vida. Então, isso confronta, sabe? Isso bate de frente, sabe? Sim. Então, só que isso traz maturidade pra gente. Quando a gente começa a entender, né, os meios pelo qual Deus usa para fazer com que a gente amadureça, né? Para fazer com que a gente cresça. A Bíblia vai dizer que o evangelho, ele é o poder de Deus, né? Exatamente. Não que ele tem o poder, não que ele... né? Ele é o poder de Deus. Então, no momento que o evangelho chega, de fato, o evangelho verdadeiro chega na nossa vida, ele tem que transformar a gente, né? Ele tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Porque senão ele não é o evangelho. Então, o que eu entendo também muito nessa geração é isso. Esse nosso medo de confrontar as pessoas, de falar a verdade, que nem a gente estava conversando. Tipo, vou machucar o fulano. Exatamente. A gente fica nesse medo. E a gente sabe, a gente que ministra, a gente que tá falando com outras pessoas, a gente sabe que é delicado, né? Sim. Cada pessoa recebe de um jeito, cada pessoa ouve de um jeito. E é muito difícil, por exemplo, quando tu vai aconselhar alguém e tu meio que fica ali pisando em ovos para tentar falar de uma forma que a pessoa não venha ficar magoada contigo. Sim. Só que o evangelho, ele é ofensivo. Sim. Então não tem como a gente amenizar a palavra, entende? Tipo, não tem como a gente amenizar o arrependimento. Sim. Não, é que não existe, entende? Cara, tu tá errado. Tem que ser falada. Exato, tu tá errado. A gente pode atualizar no sentido de trazer pra nossa realidade, de dar exemplos práticos, mas a gente não consegue mudar, tá ligado? É a palavra e a palavra é ponto. Então eu vejo muito essa dificuldade na nossa geração, principalmente. Tipo assim, eu sinto que a gente tá numa geração muito ofendida. Sim. Uma geração que se ofende. Cara, se tu fala sobre... Até num quesito que é bem difícil de falar nessa questão política. Cara, se eu falo mal da esquerda, meu Deus do céu, vai cair uma galera pra cima de mim. Se eu falo mal da direita, meu Deus. Sabe, tipo, é uma geração que tá tão ofendida com tanta coisa que é muito difícil. Cara, como é que eu vou... Porque o evangelho, ele não é por direita e não é por esquerda. O evangelho é pelo evangelho. Pela causa de Cristo. Então, é muito complicado, sabe? Só um exemplo, né, que eu trouxe. Porque isso é em todas as áreas, né? Em todos os âmbitos que a gente for falar. Porque o evangelho, ele tem a sua própria cosmovisão, né? Deus tem a sua própria cosmovisão das coisas, sua visão de mundo. Então, a gente vive numa sociedade, por exemplo, né? O Leandro Vieira fala muito sobre isso, a respeito de como a gente está num tempo relativista.
Então, é tudo relativo, entendeu? Se eu falo a respeito de arrependimento, alguém vai falar assim, não, mas é relativo. O que é sofrimento para ti pode não ser para mim. Sim. Entende? Tem a minha verdade, tem a tua. Exato, exatamente. A verdade é relativa. É. E a Bíblia... Não, ela é a verdade, ponto. Sim. Não existe uma verdade relativa aqui. Então, eu vejo muito isso, muito essa dificuldade, e a gente acaba sendo levado, né? A nossa geração acaba sendo levada dentro desse relativismo, é tudo relativo. Então, o evangelho ele é relativo, né? Que nem o Alessandro estava falando que ele tem muita dificuldade de pregar, porque ele chega num lugar e ele vai dizer assim, olha só, as escrituras vão dizer que é pela graça de Deus. Mas vai levantar alguém que vai dizer assim, mas tem um preço, tem um preço. Sim. Daí ele vai dizer, a gente precisa pagar o preço e tal. Aí alguém vai dizer, não, olha o cara ali, é tudo pela graça, sabe? Meu Deus. Sempre vai Que ficar rolo. nessa questão. Sim. Porque as pessoas não entendem esse equilíbrio do evangelho e essa verdade, Sim. né? Então eu vejo muito isso, eu vejo uma geração que é muito imatura, porque não entende esse conceito do evangelho ser a verdade, o evangelho ser ofensivo, e o evangelho não é para te agradar. E ele, sim, é aquilo que Deus determinou e ponto final, a gente não tem que questionar, Exatamente. sabe? Eu quero que tu viva dessa maneira, mas por que se eu acho bem pra mim viver dessa maneira? Não, mas não é isso que eu quero pra ti, sabe? Exatamente. Eu acho isso muito legal, porque, na verdade, a gente tem dois caminhos, né? Ou... como que eu posso explicar assim? O sofrimento, ele pode te levar para dois caminhos. Ou tu pega e aprende com ele e cresce, né? Aprende o que Deus está te ensinando. Ou tu sofre a vida toda com aquilo ali e não aprende. Não tem assim um terceiro caminho, sabe? Ou tu aprende com aquilo que Deus está te ensinando, ou tu não aprende e vive uma vida miserável. Sempre errando nos mesmos erros, sabe? Tipo assim, o evangelho, ele é muito pra isso, sabe? Ele é uma luz, ele te aponta, cara, tu tá errando aqui, sabe? Então, se tu viu, o evangelho te mostrou, cara, eu tô errando aqui, e tu, por ignorância, diz, mas eu sei o que é melhor pra mim, tu já tá pecando contra Deus, entende? Tu já tá se privando de crescer. Entende? Então eu acho que o que a gente também precisa ter é mais sensibilidade a Deus, sabe? Não perceber que não tentar entender que eu sei de tudo, porque a nossa geração ela tem isso. Eu sei de tudo, entende? Tipo, eu tenho um filho de 14 anos e a gente sempre quando a gente fala alguma coisa e ele diz, não é assim, a gente diz, tá bom, tu tem 14 anos, então tu sabe de tudo. E a nossa geração ela tem esse problema, sabe? Não, eu sei o que eu quero da minha vida. Eu sei, sabe? Só que quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente não sabe de nada. E a gente tem muito que aprender. Então, a gente precisa se submeter àquilo que Deus quer pra nós, sabe? A gente precisa se submeter ao sofrimento, sabe? Às vezes a gente não... Em vez de a gente ficar falando assim, Deus, mas por que eu tô passando por tudo isso, sabe? Por que isso comigo... Eu acho que a gente deveria de dizer, Deus, me ensina, eu quero aprender com pra isso. Pra quê, né? Pra que eu tô aqui, sabe? Eu quero passar dessa fase porque eu sei que logo ali vai ter outro sofrimento, porque Deus vai querer me ensinar outra coisa. Exato. Sabe? Então, a nossa vida aqui na Terra vai ser isso, a gente já nasce chorando, né? Uma vez eu escutei isso, não sei aonde, mas eu achei legal lembrar. A gente já nasce chorando. Por quê? Porque essa vida é mal, a gente vai aprender. E Jesus disse, eu não quero, Deus, que tu tire eles do mundo, eu quero que tu livre eles do mal. Então a gente vai ter que passar por dificuldade, vai ter que passar por aflição. Que eu vi hoje sobre isso, eu estava estudando, que o lance do eu não quero que você tire eles do mundo, mas eu quero que vocês livre ele. Do mal. Ele tá falando na questão do secularismo, né? Sim. Tipo, eu quero que tu livre eles do secularismo, não do mundo. Sim. Porque o que acontece? No mundo a gente tem problemas, aflições, Exatamente. dificuldades, coisas que a gente tem que resolver. Só que o secularismo fala de mente. Sim. Então eu quero que tu liberte eles na mente, para que eles não vivam de acordo com esse mundo, mas para que eles, tipo assim, enfrentem as dificuldades com a tua visão, sabe? Vencendo. Com a tua mentalidade. Então eu creio que é muito isso, sabe? Tipo assim... É que nem tu falou, acho que é em 2 Coríntios, se eu não me engano, ou 1 Coríntios, 2 Coríntios, que Paulo fala, a gente até usando no nosso teatro, sobre a tristeza, né? Que a tristeza, segundo Deus, ela leva à salvação, porque ela
traz o arrependimento. Sim. Deus nos ensina através do sofrimento. E só que a tristeza, segundo o mundo, né? Que é exatamente isso que tu tá falando, quando tu pega aquilo e tu... Porque é muito fácil fazer isso. Tu entrar numa caverna, tu se vitimizar e falar, nossa, Sim. por que isso? Por que isso? E aquilo Só conduz à comigo que morte. acontece isso. Isso conduz à morte, né? Então, a Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu obediência pelo tanto que ele sofreu. Exatamente. Tipo, se Jesus precisou sofrer para aprender, Sim. quem somos nós para querer fugir, né, do sofrimento e de aprender. E eu creio muito nisso, que tudo que a gente passa tenha um propósito, Exatamente. né? Tenha um porquê no sentido de o que eu faço com isso agora. Sim. Sabe? Nem sempre a gente vai entender por que a gente passou. Tipo, por que, por exemplo, a gente comentou sobre isso na semana passada, a respeito da... Tu engravidou com 15 anos. Sim. Por que eu passei por isso? Sim. Sabe? Tipo assim, mas por que isso aqui aconteceu? Por que isso aconteceu na minha vida quando eu era uma criança? Porque não precisa, entende? Sim. Ter um porquê, ter um motivo. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho Jesus, eu entendo, tipo, eu posso ressignificar tudo isso. Exatamente. E isso pode ser usado para algo, né? Tipo, Sim. Deus pode transformar o meu sofrimento em um testemunho, ou eu posso ajudar alguém com isso, ou eu posso crescer Exatamente. no meu interior com isso, né? Sim. Tipo, tu ressignifica aquilo e faz aquilo ser poderoso, né? Sim, é porque geralmente quando a gente tá passando por esse momento difícil, por esse momento de sofrimento, a gente não consegue enxergar, né? Digamos assim, geralmente é depois que esse sofrimento passa. Porque, né, na hora do sofrimento, tu tem que aprender a confiar em Deus. Sim, né? isso Tipo é difícil. assim, e isso é uma coisa muito difícil, né? Então, tu aprendendo a confiar em Deus nesse momento difícil, mesmo não estando entendendo nada, isso vai te trazer crescimento, porque lá na frente Deus vai te mostrar. E mesmo que Ele não te mostre, isso vai gerar um crescimento em ti, porque tu confiou nele, mesmo sem entender nada, sabe? Isso que é o mais lindo em Deus, na presença de Deus, sabe? Que nem se eu olhar pra minha história, teve momentos da minha vida que eu pensei, cara, daqui eu não passo, entende? Eu vou fazer uma loucura, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, sabe? Só que aí a presença de Deus vem, sabe? E Ele sempre tem um escape pra gente, sempre. Então a gente precisa confiar, sabe? Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, sabe? A gente precisa confiar mesmo de verdade, sabe? Que ele tá cuidando da gente, sabe? Sim. Acho que é isso, assim. E esse lance de maturidade, né, que a gente fala muito a respeito de que a gente precisa ser maduro, né, que a gente... não basta simplesmente a gente chegar até Jesus e ficar da maneira que a gente tá, né? Porque muita gente faz isso também, né? Que é o lance que tu falou a respeito de se acostumar, se acomodar, tá no raso e tá tudo muito bem, né? Pessoas que não crescem, pessoas que estão anos na igreja, anos com... Cara, até tem comunhão com o pessoal da fé, mas que não são maduras. Sim. Porque nunca experimentaram na sua vida pessoal com Jesus algo que as transformasse, né? Exatamente. E, tipo assim, essa imaturidade, ela não tem nada a ver com o tempo, né? Tipo assim, uma pessoa pode chegar e estar pouco tempo na igreja, mas ela entender esse princípio e se tornar alguém madura. Sim. Mas tem a ver com experiência também. E não somente experiência de vida, mas principalmente experiência com Deus, né? Sim. Tipo assim, tu passar experiências com Deus, tu aprender com o Senhor e, tipo, aquilo ali vai te gerar uma maturidade. Então, o Alessandro também, eu vi ele falando que a maturidade, como você reconhece alguém maduro é quando uma pessoa não se ofende. E como que tu se torna alguém que não se ofende quando tu é ofendido? Entendeu? Sim. Tu não consegue fugir disso. Não consegue fugir, sim. Como que tu se torna alguém resistente ao sofrimento quando tu sofre? Sim. Então, tipo assim, a gente procura, a nossa geração é essa geração que a gente fala, né? Do fast food, micro-ondas. Então, a gente procura soluções rápidas. Eu quero crescer, eu quero... Rápido. Entende? Tipo assim, eu já tive isso, assim, eu não sei, eu gosto muito de ler. Só que às vezes eu tenho preguiça, sabe? Eu tenho que ter a minha disciplina de pegar e começar a ler, senão eu vou procrastinando. Então, tipo assim, eu quero estudar as escrituras, tá?
Então, como é que eu faço para estudar as escrituras? Tipo assim, estudando. Só que a gente quer, tipo, uma solução rápida, uma coisa prática. Tipo assim, se eu tivesse um plugzinho que eu botasse no meu cérebro e absorvesse, não existe. Que nem o videozinho daquele guri que abre o livro e começa assim. Exatamente. Tipo assim, que fosse uma coisa rápida, fácil. Mas demanda tempo, requer tempo, tu tem que, né? Isso é em todas as áreas, né? Tipo, eu quero ser bom em qualquer coisa, eu preciso dedicar tempo àquilo ali. Então, eu percebo muito isso, sabe? Na nossa geração, tipo, uma geração que quer as coisas muito rápidas, porque a gente vive num contexto em que tudo é muito rápido. Só que com Deus não existe. Não existe, né? É a mesma, que nem a gente fala, é a mesma receita. É a mesma escola para todo mundo, né? Exatamente. Não tem como a gente ter um relacionamento. Jesus passou pela cruz. Um relacionamento com Deus e se aprofundar no Senhor sem gastar tempo com Ele, né? Sem gastar tempo com as coisas de Deus. Sim. Não existe. E na verdade, quando a gente, né, nasce de novo, eu acredito muito que isso não passa mais a ser algo difícil, sabe? Claro, a gente tem preguiça, porque a gente é humano, a gente tá nessa carcaça aqui. Às vezes a gente tá com preguiça, às vezes a gente tá cansado, mas quando a gente nasce de novo, isso se torna algo prazeroso, ou teria que se tornar algo prazeroso, né? Porque senão a gente teria que rever, né? Eu nasci de novo mesmo, eu tô deixando Deus trabalhar na minha vida, porque no momento que pra mim vira um fardo ficar com Deus, no momento que pra mim vira um fardo eu ler a palavra de Deus, o meu coração não está convertido, né? Sim. Eu não me converti, eu não sou, né? Eu acho que aí entra muito uma questão de, a gente também já falou sobre isso, a respeito do que a gente se alimenta, né? Isso. Tipo assim, porque a gente entende que nascendo de novo, a gente tem uma nova natureza. Só que essa nova natureza, ela precisa ser alimentada, né? Que é através do Espírito e tudo mais. Sim. Então, também é uma coisa tão básica que a gente às vezes esquece, ou a gente acaba não dando atenção devida a isso. Sim. Que a gente, por mais que a gente tenha uma nova natureza, existe algo dentro de nós que a gente precisa estar constantemente matando, né? Sim. Que é a nossa carne. Sim. Então, quando a gente acaba por alimentar, é aquilo que o pastor Isaac sempre fala, dos dois leãozinhos, né? Tem um leãozinho do bem e um leãozinho do mal, o leãozinho da carne e o leãozinho do espírito, e quem tu alimentar mais, no final do dia, vence a luta, né? Sim, e é essa questão que às vezes a gente fica remando porque a gente se preocupa muito com a carne, sabe? A gente fica muito preocupado, assim, porque fala-se muito, né? Tu tem que matar tua carne, porque toda essa questão assim, e a gente fica naquele sofrimento, sabe? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Só que tu não pode se preocupar com essa parte. Tu tem que se preocupar em alimentar o espírito. Tu tem que se preocupar com o que tem que fazer, né? Então, tipo assim, escutar um louvor, ler a palavra, conversar com Deus, entende? Então não se preocupa assim, eu não posso isso, não posso aquilo. Se preocupa em fazer as coisas de Deus, que naturalmente, naturalmente tu vai te alimentar com aquilo ali, tu vai ficar forte, sabe? Exato. Então é uma matemática simples que às vezes a gente fica sofrendo por não entender, sabe? Nossa, a vida com Deus, é um saco. Muito difícil, tipo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E se torna pesado, se torna um fardo. Então, ao mesmo tempo que o evangelho, ele bate de frente com o nosso eu, só que ao mesmo tempo que, como é que eu posso dizer assim, que ele bate de frente comigo mesmo, me trazendo a verdade daquilo que eu preciso mudar, quando eu entendo ele é algo leve, né? É que nem Jesus diz, tu tá cansado, tu vem, tu troca comigo o fardo, eu vou te ajudar, sabe? Então, fica mais fácil eu vendo o caminho do que eu não vendo, né? A Bíblia diz que ela é luz, ela é lâmpada, né, para os nossos pés. Então, o momento que eu tô vendo o caminho fica mais fácil do que eu tá andando no escuro, né? É que a palavra de Deus, ela traz essas duas coisas, né? Jesus vai dizer que aquele que ouvir a palavra e crê é salvo. É salvo. E quem não crê tá condenado. Então, a mesma palavra que traz salvação, ela traz condenação. Sim. Então, tipo, é uma coisa muito louca quando o evangelho realmente chega na nossa vida, né? A gente se sente ali salvo, mas ao mesmo tempo confrontado. Sim. Então tem coisa pra fazer, tem coisa pra deixar de fazer. É tipo um aprendizado, na real, né? Sim. Tipo, a gente também falou sobre isso aqui, que a conversão, eu acredito muito que existam pessoas que tenham realmente um encontro muito forte com Deus, assim como Paulo teve, né? O próprio Paulo teve com Jesus. Mas eu acredito que na maioria dos casos é uma conversão que é... Um processo. Ela é... Como é que se diz?
progressiva. Progressiva. Então, e só que eu acredito que essa conversão nunca acaba. Sim. Tipo, ela é constante. Todos os dias a gente tem algo pra melhorar. Pra deixar. Sim. E tipo assim, e eu acredito muito nisso, sabe? Esse lance de que Deus, não sei se tu já parou pra pensar assim naquela passagem da Bíblia em que Jesus encontra Pedro, né? Daquele lance do barco, faz ele pescar, e daí ele pega um monte de peixe, e depois ele abandona tudo aquilo e segue Jesus. Eu não sei se você já parou pra pensar, tipo assim, por que Jesus simplesmente não fez alguma coisa com Pedro, falou alguma palavra com Pedro, que encheu Pedro de fé, e Pedro começou a seguir Jesus. Tipo, ele deu algo pra Pedro. Tipo assim, que era aquilo que Pedro queria, né? Os peixes. Sim. E aí Pedro abandona tudo aquilo para seguir. Então, tipo assim, eu acredito que Jesus todos os dias nos dá algo para que a gente possa abandonar para seguir ele, sabe? Sim. Tipo assim, constantemente Deus vai te dar coisas, Deus vai te mostrar coisas que tu precisa voluntariamente abandonar por causa dele, sabe? Sim. Então eu creio muito nisso, que a nossa vida é uma vida que nem a gente falou sobre sofrimento e tudo mais, mas esse sofrimento é para uma coisa boa, né? Tipo, não é simplesmente, nossa, a vida com Deus é só um sofrimento. Não, mas é porque tu entende o motivo do porquê que... Tipo assim, é por isso que num momento que nem esse que a gente tá passando, a gente pode, que nem diz Paulo, né? Até ficar cansado, mas a gente não fica... deprimido, tá entendendo? Tipo assim, há uma... Ao mesmo tempo que é um confronto, é algo que também te consola. Consolo. Sim. Isso é muito lindo, né? Tipo, ao mesmo tempo que Deus te dá uns tapão, Ele te dá uns carinhos. Sim. Né? É uma coisa muito... a questão, aquela que ele diz que ele exorta o filho que ele ama, né? Tipo, exato. Um pai, né? É um pai que ama, né? Tipo, tu não vê um pai batendo um filho simplesmente por ruindade, né? Tipo, o filho fez uma coisa errada, eu vou lá agora e vou bater nele por nada. O sentimento do pai é que o filho aprenda e não faça mais aquela negócio errado, né? É por aí, assim. Eu creio que seja um tempo em que o Senhor tem nos chamado para perto, para que Ele possa nos confrontar em algumas coisas, nos mudar em algumas coisas, para que a gente possa ser enviado, para que a gente possa discipular mais pessoas, sabe assim, tipo assim, um tempo de preparação para que a gente possa amadurecer. Sim. E porque a gente digamos assim, que às vezes a gente não pensa muito no nosso coletivo, né? Mas a gente é um com os outros. Sim. Certo? Então, se eu não tô bem, se eu não tô maduro o suficiente, eu atrapalho no corpo. Sim. Esses dias eu fui aconselhar uma menina e a gente fala, né, dessa questão de discipulado e como a gente começou a falar da questão que a gente tem que cuidar muito, que a gente fala e tal. E eu lembro que eu conversando com ela, eu disse assim, minha querida, assim, ó, eu vejo isso tá errado, mas assim, eu vou sair daqui da tua casa e eu não vou mais poder fazer nada por ti. Sabe? A gente precisa passar essa informação para as pessoas, ao meu ver. Como é que eu posso explicar? Por quê? Porque as pessoas, elas vêm, às vezes, até a gente buscando, digamos assim, um discipulado, né? E, às vezes, as pessoas esperam que tu faça por ela aquilo que elas têm que fazer. E, na verdade, as coisas não são assim, sabe? Até questão, se tu vai, digamos assim, numa psicóloga, a psicóloga não vai fazer nada por ti, ela simplesmente vai te mostrar, né? Uhum. Conversar contigo, ela vai poder te ajudar, só que a responsabilidade da tua vida é tua mesmo, sabe? Então, o que eu vejo, assim, que as pessoas, às vezes, elas depositam muito a esperança delas, digamos assim, a fé delas nas pessoas, nos pastores, nos líderes, sabe? Por não ter uma vida com Deus, né? Uhum. Aí elas depositam aquela expectativa na gente, tipo assim, tu vai fazer alguma coisa por mim. Uhum. Só que o que eu posso fazer é dizer, eu vejo que isso tá errado, eu vejo que tu tem que fazer isso, eu vejo que, né? Por exemplo, tu tem que perdoar alguém, por exemplo, tu tem que mudar essa tua atitude, e eu vou sair daqui agora e é contigo, a vida é tua, não tem, sabe? Então eu preciso, a nossa geração, ela precisa amadurecer muito nesse ponto, sabe? Uhum. Não transferir mais as responsabilidades das coisas,
sabe? Que até na nossa questão da nossa vida com Deus, na questão da minha vida, sabe? Tipo assim, eu preciso pegar pra mim... Eu não posso orar por ti e ler a Bíblia por ti e tipo passar assim, tempo eu com posso Deus. orar por ti naquele momento que eu fui, digamos, na tua casa e tu me chamou, eu tô mal, vem aqui conversar comigo. Nunca eu vou dizer não, entende? Não, eu vou lá, eu converso, eu te escuto tu chorar, eu oro por ti, mas no momento que eu sair dali, a tua vida vai continuar, ela não vai acontecer um milagre e vai acontecer tudo do céu. Então a gente precisa passar por esses processos, amadurecer e parar de transferir responsabilidade, sabe? Sim, com certeza. Tipo assim, não, a vida que eu devo ter com Deus, sou eu que tenho que ter. Eu não posso terceirizar isso, pedir para as pessoas estar toda a vida orando por mim, tá me trazendo uma palavra toda a vida. Às vezes a gente precisa, mas eu preciso me esforçar um pouco para que eu possa crescer em Deus, sabe? E para que eu possa também me desenvolver em outras áreas da minha vida, sabe? Tipo assim, se eu quero aprender a cozinhar, por exemplo, né? Se eu quero comer uma comida boa, digamos assim... Às vezes a comida do restaurante enjoa. Tu pode comer cada dia num restaurante, sabe? Mas daqui a pouco, comida de restaurante enjoa. Então eu preciso fazer uma comidinha nova, sabe? Sim. Então é a mesma coisa a nossa vida. A gente precisa tomar as responsabilidades para que a gente possa viver, digamos assim, a plenitude do que Deus quer pra gente, sabe? Assumir. Até porque a gente nem sempre vai estar acompanhado de pessoas, né? Exatamente. Vai ter momentos que a gente vai estar sozinho. E Deus vai fazer e se tu não passou por isso, Deus vai fazer com que tu vai passar, sabe? O dia mal, se ele não chegou pra ti, ele vai chegar. Exatamente. Então vai ter aquele dia que tu vai olhar assim e não tem ninguém, por mais que esteja cheio de pessoas à tua volta, tu vai se sentir como se estivesse sozinha, porque é Deus que faz isso, sabe? Sim, Deus, com certeza. ele permite pra gente crescer nele, sabe? Até porque, na verdade, esse é o método de Deus ensinar, né? Tipo, através da gente. Tipo, não tem nada de errado em viver família, em eu vir aqui conversar contigo e procurar outras pessoas pra conversar, né? Pessoas que eu confio, pessoas maduras na fé. Porque isso te faz crescer também, né? Te acrescenta. Só que chega um momento que, tipo assim, eu tô no meu quarto sozinha, sou eu e Deus. E não só isso, né? Tipo, Deus nos dá o próprio Espírito Santo, né? Sim. Que Ele quer nos ensinar, Ele tá ali, tipo, vamos lá, eu quero te ensinar isso, eu quero te mostrar como tu passa por isso, eu quero te, né? Claro que nem a gente tava conversando, né? Deus nos dá o privilégio de ajudar uns aos outros, né? Sim. De tu ensinar algo pra alguém, de tu falar, mas que nem tu falou, vai chegar um momento que a pessoa precisa fazer algo por ela mesma, né? Sim. Jesus mesmo é o próprio exemplo disso. Jesus sempre deu alternativa para as pessoas. Cara, tu quer me seguir? Vamos, sabe? O jovem rico que chegou para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, sabe? Será? Ele tava esperando alguma coisa de Jesus, tipo, é tua vida eterna agora, sabe? Só que não, ele precisava fazer algo para aquilo acontecer na vida dele, sabe? Vai e faz isso. Vai e faz isso. Ele não fez e ele saiu triste, entende? Exato. O próprio Jesus, sabe? Jesus não ia pegar as coisas dele e ia vender as coisas dele. Exatamente. Né? Tipo, vou pegar tuas coisas, eu vou vender. Agora, tá, beleza, tu tá apto pra vida eterna. Não. Sabe, o próprio Jesus ficou sozinho, sabe, que nem ele levou os discípulos pro Getsemane para orar com ele, aquele momento difícil que ele tava passando, né, e os discípulos dormiram, tipo, ele tava com os amigos dele, mas ele tava sozinho. Sim. E era um momento que ele precisava passar, sabe, então a gente vai ter momentos assim pro nosso crescimento, pra gente, né, conseguir e a gente aprender a enfrentar, né? Sim. Porque, que nem a gente falou a respeito dessa palavra que a gente fala tanto, processos, que o diabo, né, e a própria vida vai sempre querer que a gente pegue o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, como eu falei da nossa geração ser tão rápida, e o diabo, né, tinha o poder, digamos assim, né, e Jesus sabia que ele ia conquistar aquele poder. Só que o processo até lá era a cruz. Sim. E o que o diabo faz pra ele no deserto é dizer... Não precisa disso. Não precisa passar pela cruz, se tu é filho de Deus, né? Tipo, vamos Deus rapidinho aqui, ó. Só se prostra. E é isso que ele coloca na mente dessa geração, sabe? Tu é filho de Deus, tu foi salvo pela graça, tu não precisa passar por isso. Tipo, tu não precisa... E é totalmente o contrário, sabe? Exatamente. É porque nós somos filhos de Deus que nós sofremos. Exatamente. Entende? É porque nós somos filhos de Deus que nós podemos enfrentar o sofrimento. Isso. Né? Porque nós estamos contra esse mundo, contra, exatamente. Né? Isso é muito bom. Sim. E acho que era isso por hoje. Eu acho que é.
E espero que essa conversa tenha acrescentado algo na sua vida. Como eu falei, tem os links aqui embaixo. Envia, compartilha, se inscreve. Tem as nossas redes sociais, se você precisar de alguma ajuda, conversar, né? Trocar uma ideia. Pode vai dar estar tudo aí sugestões também de assunto, é legal. Sugestões de assuntos, de pessoas que você gostaria de ver aqui, porque ou que não. Perguntas também, Né? dúvidas. E é isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Tamo junto. Paz. É nóis.